Todo mundo sabe o que é ancestral? Ancestral é aquele que veio antes da gente, né? Então, o seu pai é um ancestral seu, sua mãe uma ancestral sua, avós, bisavós, tataravós, e por aí vai, por aí vai, por aí vai, né? Isso são ancestrais. Mas um ritual em honra a todos os ancestrais, a todos aqueles que vieram antes de nós e que construíram o mundo no qual a gente vive. O mundo no qual a gente vive tem problemas? Evidente que tem problemas. Mas convenhamos que o mundo, alguns milhares de anos atrás, era bem mais difícil do que é hoje, né? Convenhamos que o mundo de 200 anos atrás era mais difícil, pelo menos para 90% da população brasileira que era escrava. Era mais difícil do que é hoje, né? Concordemos que a vida do seu avô foi mais difícil que a sua. Ou você acha que não? Mais difícil, né? Para pensar. Vamos pensar no seu bisavô, na sua bisavó, por exemplo. Eles não tinham 1% das facilidades que você tem na sua vida hoje, que você nem se dá conta que tem. Sua bisavó ou seu bisavô provavelmente nunca tomou um banho quente num chuveiro elétrico. Olha só que coisa. Mesmo que o seu bisavô... Alguém aqui tem um bisavô que era banqueiro, por acaso? A maioria de nós não, né? A maioria de nós somos descendentes de escravos ou de europeus que vieram no final do século XIX, com a abolição da escravatura no Brasil, como substitutos da mão de obra escrava. Então, a maior parte de nós somos descendentes de uma genética muito resistente e forte, que sobreviveu a sol, trabalhando só para poder comer. Imagina se o seu tataravô, que acordava às 4 horas da manhã, e trabalhava da hora que acordava até a hora que ia dormir só para poder comer, visse você reclamar da tua vida com a geladeira cheia que você tem na tua casa. Ai, que vergonha, né? O meu acho que dava na minha cara, né? Porque é um fato. A gente reclama da vida, mas a gente reclama de barriga cheia, porque a gente passa despercebido muitas coisas que... Você imagina, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que todos nós estivéssemos nascendo agora num mundo que não tem nada disso. Não tem eletricidade, não tem geladeira, não tem chuveiro quente, nada. A gente tem que descobrir tudo. Computador, não tem nada. Tecnologia, medicina, ninguém sabe nada de nada. Pô, isso já não é motivo suficiente para a gente ser grato a todos os que vieram antes de nós e que lançaram as bases da nossa sociedade, que ainda tem muitos problemas a serem resolvidos, mas que já está muito melhor do que já foi? Porque eu ouço muita gente falar que o mundo está cada dia pior, e eu não posso concordar com isso. Não tá, cara. Não tá. Vai estudar. Vai estudar que você vai ver que 100 anos atrás a expectativa de vida do ser humano era 45 anos. Né? 200 anos atrás, se você visse um ser humano chicoteando um outro ser humano, você ia achar normal. Hoje, se uma pessoa dá um chute num cachorro, ela aparece no Fantástico. E vai pra cadeia. E tem que ir mesmo. E todo mundo concorda. Mas eu, que tenho 40 anos, me lembro que quando eu era pequeno, eu via as pessoas chutarem cachorro, era normal. Olha como 40 anos já muda algumas coisas. Tudo é perspectiva, é a maneira como a gente enxerga as coisas. Essa medicina aqui, a ayahuasca, ninguém sabe dizer há quanto tempo ela existe. Os registros mais... Os antropólogos, o registro mais antigo que eles têm é de 10 mil anos. Mas pode ser que já usavam antes e não tem como saber. Não tem como saber desde quando usavam isso. Só que a gente vive num... Isso aqui é dos nativos da América do Sul, tá? A ayahuasca, nativos da América do Sul, ok? Beleza. Até 500 anos atrás, existia uma civilização nesse continente de ponta a ponta, do Estreito de Magalhães até o Alasca. Existia uma civilização que não tinha contato com outra civilização que estava do outro lado do Oceano Atlântico, que eram os europeus. Os europeus, eles tinham mais tecnologia, eles tinham mais arma, eles tinham uma coisa que a gente aqui na América não tinha, chamada pólvora. O que aconteceu quando os primeiros europeus chegaram aqui? Basicamente, eles promoveram um genocídio maior da história, né? E foram dizimando essas tribos, né? Essas pequenas civilizações, esses pequenos grupos, né?
E não só dizimando, nem todos eles matavam. Eles eram misericordiosos com alguns e transformavam eles em escravos. E para esses que eles transformavam em escravos, eles obrigavam a se converter a uma religião que era o catolicismo. Na época, a Igreja Católica tinha muito mais poder do que tem hoje. Então, basicamente, isso daqui, que era utilizado há 10 mil anos, passou a ser proibido. Se você bebe, você morre. Vamos te matar. Não só isso daqui, todos os costumes deles eram proibidos. Por que eu estou falando isso? Porque, em especial, a uma ancestralidade que a gente tem que agradecer, é a ancestralidade que guardou isso aqui para nós. A gente nunca vai saber quantos homens e mulheres morreram para a gente poder, no século XXI, beber um copo de ayahuasca. Você consegue imaginar isso? Homens e mulheres deram a vida para guardar as 7 chaves disso aqui. O fato é que alguém conseguiu sobreviver e guardar para a gente. Talvez porque soubesse que ia ser crucial nessa época que a gente está vivendo. Que época que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma época de transição fenomenal. Se você não percebe é porque você está dormindo. O mundo está se transformando muito rapidamente, todo santo dia. Né? O exemplo que eu dei do cachorro, por exemplo, né? que 30 anos atrás não deixava as pessoas indignadas e hoje deixa todo mundo indignado, é uma prova de que o nível consciencial das pessoas ele está subindo. Mesmo o de pessoas que não se esforçam para isso. Imagina o de vocês que estão aqui hoje, que se esforçam para isso. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar, mas não. Vocês escolheram fazer uma coisa diferente na noite de vocês. Vocês escolheram se conhecer um pouco melhor. Então, eu agradeço profundamente a espiritualidade dessa planta. Por quê? Porque ela salvou a minha vida, ela salvou a vida da minha esposa, ela salvou a vida do Carlinhos, ela salvou a vida de um monte de gente que está aqui. Quem aqui teve a vida salva pela ayahuasca, além de mim? Quando a gente fala salvar a vida, é salvar a vida mesmo. Porque isso aqui é um tabu tão grande na nossa sociedade que as pessoas só procuram quando o bicho está pegando muito. Ninguém vem beber ayahuasca se a vida está 100% legal. A pessoa só procura ayahuasca quando ela já tentou de tudo. Então, por exemplo, o cara é dependente químico, mora na rua, família interna, gasta dinheiro, psiquiatra, costumes e muita sabedoria que a gente procura através do estudo do xamanismo trazer nessa casa, é que a gente faz esse ritual na força dos nossos ancestrais, por todos aqueles que vieram antes de nós, que carregaram um peso muito maior do que o nosso, para a gente poder estar aqui hoje, né? Dentro de uma corrente filosófica, vocês já ouviram falar de constelação familiar sistêmica? Talvez alguns não tenham ouvido, mas muita gente já ouviu falar. Dentro do pensamento sistêmico, pensamento sistêmico ele foi elaborado por um alemão chamado Bert Hellinger, um homem que ele já não está mais encarnado, mas é uma linha de pensamento que entende que um sistema familiar, o que é um sistema familiar? É a sua família, é o seu tronco familiar. Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, avós, bisavós, tal. Dentro do pensamento sistêmico, o que se entende? Aquele que vem antes é o grande e aquele que vem depois é o pequeno. Como assim, Luciano? Aquele que vem antes carrega um peso muito maior do que aquele que vem depois. Isso serve para irmãos também. Pode reparar na tua família. Teu irmão mais velho carrega um peso maior do que o segundo, carrega um peso maior do que o terceiro, carrega um peso maior do que o quarto. A vida vai ficando mais fácil, entre aspas, de geração para geração. Lembra que eu falei do chuveiro quente e tal? Meu tataravô chegou da Itália, meu bisavô ele chegou da Itália, ele foi calçar um sapato no pé, primeira vez ele tinha 30 anos de idade, sempre conto essa história, né? Era um cara que rasgou o chão na enxada, né? Da hora que acordava até a hora que ia dormir só para poder comer. Todo mundo aqui sabe que eu sou dentista, né? Eu falei as primeiras vezes, né? Todo mundo sabe que eu sou dentista. O sonho da minha vida sempre foi ser dentista. Sabe quem mais tinha esse sonho? Meu pai. O sonho da vida do meu pai era ser dentista. Só que ele era o filho mais velho de uma família que morava numa casa que não tinha nem porta nem janela. O que ele teve que fazer? Ele teve que trabalhar.
E ele sonhava em ser dentista, mas não deu pé para ele. De alguma forma misteriosa, os sonhos dos nossos ancestrais hoje são a nossa realidade. E a gente tem muita dificuldade de perceber e continua reclamando. Continua reclamando da vida. Para pensar, se você, mesmo que seu bisavô fosse um banqueiro, eu garanto para você que ele dava 50% ou mais das ações do banco dele pelo chuveiro elétrico que você tem na tua casa. Porque ele podia ser rico, mas ainda não existia a tecnologia que nós temos hoje. Eu estou tentando trazer para vocês um olhar positivo com relação à vida. Porque é isso que a gente busca nessa casa, trazer para os participantes um olhar positivo para a vida. Porque é isso que cocria a nossa realidade, o nosso pensamento positivo. Se você só pensa negativo o dia inteiro, é lógico que sua vida é uma porcaria. Porque você só atrai coisa ruim. E mais, mesmo que a coisa não seja ruim, você vai enxergar pelo em ovo, você vai achar coisa ruim onde não tem. Porque é um modus operandi que você criou. Só que ninguém está fadado a morrer dessa forma, você pode transformar isso, você pode mudar isso. Quando você se torna uma pessoa mais positiva e passa a olhar a vida por um aspecto mais positivo, passa a sorrir mais, passa a, sei lá, dar o seu melhor, o universo responde. O universo responde, isso é um fato, não tem como. A vida te trata do jeito que você diz para ela te tratar. Não é possível, Luciano. Você não sabe o que eu tô passando. Eu nunca na minha vida que eu ia querer passar pelo que eu tô passando agora. Pois é, mas o que você tá passando agora é reflexo da maneira como você se comporta. É o que você diz pro universo. As pessoas te tratam como você diz para elas te tratar. Só para você ter ideia. As pessoas te tratam como você diz para elas te tratar. Se você deixa os outros abusarem de você, você só vai atrair abusador. Se você é uma pessoa que aprendeu a falar não, que é uma coisa muito difícil, né? Você para de atrair abusador. Se você é uma pessoa... Tudo é a postura, né? Eu gosto até de dar o exemplo do marido que trai a mulher. Você sabia que o marido que trai a mulher, ele não ganha dinheiro? Ou a mulher que trai o marido não prospera? Pode reparar, pessoas que traem os cônjuges, eles não prosperam na vida. Por quê? Porque ninguém quer fazer negócio com traíra. Se você trai a mulher que lava as tuas cuecas, o que você não vai fazer comigo, né? Não, Luciano, mas eu traio escondido, ninguém sabe. É aí que tá, meu irmão. Pode até ser que ninguém saiba. Só que essa energia de traíra, ela está emanando de você. E essa energia, ela é captada inconscientemente pela pessoa que possivelmente viria a fazer negócios com você. Um cliente, talvez, ou seu chefe. E por algum motivo que eu não sei porquê, eu não gostei dessa pessoa, eu não quero fazer negócio com ela. Não é que eu desconfio que ela está traindo a esposa. Deu para entender mais ou menos? É mais ou menos assim que funciona. A vida responde à maneira como a gente se comporta. Tudo é postura. Respeito. Respeito a gente não impõe, a gente conquista. Eu não posso obrigar ninguém a me respeitar. Me respeite. Puta frase idiota. Puta frase idiota. Você tem que me respeitar. Não tem nada. Eu respeito se eu quiser. É o livre-arbítrio do outro. O outro é livre até para te desrespeitar, se ele quiser. Olha que coisa. Olha como a gente não controla nada nessa vida. O outro é livre até para me desrespeitar, se assim ele quiser. Não, Luciano, lá em casa é diferente. Eu imponho respeito. Você está enganado, meu irmão. Você impõe medo. Isso é outra coisa. As pessoas têm medo de você. Respeito é outra coisa. Respeito é outra coisa. Autoridade é outra coisa. Autoridade, você não precisa... Essa mulher não abriu a boca, mas você bate o olho e você já vê que é ela que manda aqui. É a postura. É algo que emana, é natural, emana das pessoas. Né? O que é mais natural? Se você for num lugar, você vai num comércio, e você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa gentil, você chega, você fala assim... Boa tarde, tudo bem? Como está? Oi, eu estou interessado nesse produto, tal. A chance do vendedor te tratar bem é muito maior do que se você é uma pessoa emburrada. Você concorda comigo?
As pessoas te tratam como você diz para elas te tratar. A vida é a mesma coisa. O universo é um reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente emana, daquilo que a gente faz. Se você é uma pessoa que procura fazer mais o bem do que o mal, é óbvio que você vai atrair mais o bem do que o mal para sua vida. Agora, não tem como dar certo na vida puxando o tapete dos outros, dando rasteira nos outros. Defeitos de caráter é uma coisa que a gente precisa combater dentro de nós. Por quê? Para o bem-estar dos outros? Não. Em primeiro lugar, para o seu próprio bem-estar. Jesus falava isso. Só que ele não falava defeitos de caráter, ele usava uma outra palavra, pecado, né? Ele falava que o pecado é o que faz a humanidade sofrer. A humanidade sofre por causa do pecado. O que é o pecado? São os defeitos de caráter. A gente sofre à medida em que o nosso caráter ainda não está depurado. Né? Quando a gente tem falhas de caráter, a coisa mais inteligente a se fazer é buscar conhecê-las. Uma pessoa forte não é uma pessoa que não tem fraquezas, é uma pessoa que sabe as fraquezas que tem. A partir do momento que você entende quais são as suas fraquezas, não precisa ter vergonha, você não precisa também contar para os outros. Basta você ter clareza da fraqueza que você tem. Você entende que a fraqueza, ela é um buraco que você não quer cair, certo? Se você não quer cair no buraco, você não fica brincando na beirada dele. Você se afasta. Isso se chama tentação. Tentação é o buraco que ninguém quer cair, mas todo mundo adora brincar na beiradinha dele, né? Então eu não quero trair a minha esposa, mas aí vem uma moça bonitinha ali, começa a conversar comigo, massagear o ego e tal. Ah, não dá nada, né? Tô só conversando. Dali a pouco eu tô trocando mensagem pro WhatsApp, né? Dali a pouco eu tô trocando mensagem, minha mulher pergunta, com quem que você tá falando? Nada, com ninguém e tal. Olha só como é que as coisas vão crescendo de tamanho, né? Você concorda que não dá para ser feliz sem ter liberdade? Para eu ter liberdade, cara, eu não posso esconder nada de ninguém. Em outras palavras, não faça escondido aquilo que você não tem coragem de fazer publicamente. Né? Graças a Deus eu tenho muita tranquilidade hoje de dar meu celular na mão da minha esposa, né? Ela na minha, não que a gente fique fuçando nas coisas dos outros, mas eu acho assim, tô jogando coisas para vocês pensarem a respeito da sua vida, porque quanto mais coisa você faz escondido, menos liberdade você tem na tua vida. Quanto menos liberdade você tem na sua vida, mais infeliz você é. Qualidade de vida tem a ver com liberdade, tem a ver com andar de cabeça erguida. Eu posso ir aonde eu quiser ir, por quê? Porque eu não preciso ficar com medo de encontrar com fulano porque estou devendo dinheiro para fulano. Ou porque fiz alguma coisa de errado, ou porque falei mal pelas costas, ou porque não sei... Entende? Ah, Luciano, mas aí é demais, você está pedindo perfeição. Não sou eu que estou pedindo nada, estou explicando como é que as coisas funcionam, não estou nem dizendo que eu ajo 100% assim. Muito pelo contrário. O maior desafio da minha vida é praticar aquilo que eu falo aqui nessa casa a cada 15 dias. Esse é o maior desafio da minha vida. Ou você acha que para mim é fácil conservar puro o meu pensamento 100% do tempo? Não é. É um desafio, é um treino, é uma coisa que a gente vai ficando melhor à medida que a gente vai exercitando isso. Mas é extremamente importante você entender que você precisa fazer esse exercício. Pensou coisa ruim? Corta o pensamento. 2 segundos depois o pensamento volta. Corta de novo. Corta de novo. Você vai cortar 5.000 vezes, depois amanhã é 4.000, 3.000, 2.000, dali a pouco o pensamento não vem mais. É assim que a gente... Às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, Luciano, como é que você conseguiu, né, sair da situação que você estava? Né? Para quem conhece a minha história, a primeira resposta que me vem à cabeça é assim, milagre, né? Deus. Para quem não sabe, eu fui morador de rua. Fui usuário de drogas, morei na Cracolândia por 3 anos. Enfim, eu tenho uma história bem complicada. Antes, eu era muito diferente do que esse cara que vocês estão vendo isso. Tá entendendo por que eu gosto tanto dela? Porque não foi o psiquiatra, foi ela. Com todo respeito aos psiquiatras. Tenho muita fé nos psiquiatras. Eu até tenho um psiquiatra, tá bom? Não tem problema ter psiquiatra. Mas, basicamente, eu respondo para a pessoa, eu tô há tantos anos sem usar a droga porque eu tô há tantos anos sem pensar nela. Eu não uso droga porque eu não penso nela. Simples assim.
Vem o pensamento, corta, vem o pensamento, corta. Mas você tem vontade até hoje? Não. Se tivesse, eu falava. Vocês sabem, quem me conhece sabe. Eu falava, não tenho, não tenho. Tinha no começo? No começo tinha, às vezes. E aí como é que você fazia? Cortava o pensamento, corta o pensamento, corta o pensamento. Mas foi assim? Você bebeu ayahuasca uma vez e nunca mais usou droga? Não. Demorou um pouco. Foi um processo. Começou naquela noite. Foi um processo que começou naquela noite e eu fui trabalhando, e eu fui trabalhando, e eu fui melhorando. O fato é que eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui melhorando, eu fui melhorando, eu fui melhorando. Até que um dia, um belo dia, eu tive um processo com a ayahuasca que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Foi o processo mais lindo que eu tive na minha vida. Foi uma miração que eu tive. Tem gente que frequentemente tem mirações com Jesus, né? Quem aqui já viu Jesus na força da ayahuasca? Muitas pessoas já viram Jesus. Eu invejo vocês, né? Porque em 17 anos bebendo ayahuasca, eu tive uma única miração com Jesus. Mas só precisou daquela, cara. No dia seguinte, quem olhava para mim falava: o que aconteceu com você, cara? De tão transformador que foi o processo. O fato, por isso que eu falo, cara, eu não sei. Às vezes eu acho que a ayahuasca, ela é, sim, milagrosa. Eu nunca mais botei um cigarro na boca, eu nunca mais botei uma gota de álcool na boca, eu nunca mais usei droga. Minha vida mudou radicalmente da noite pro dia. Basicamente num processo. Como eu falei para vocês, o processo já tinha começado antes, mas culminou naquela noite, foi isso que aconteceu. Então, assim, o amor que eu tenho e a devoção que eu tenho a essa medicina, cara, é uma coisa que é indescritível. Dentro dessa casa, a gente procura o máximo possível passar para vocês essa consciência não só terapêutica, mas religiosa mesmo, espiritual mesmo, da ayahuasca. Para quem não acredita em espírito, daqui a pouquinho você vai acreditar. Por quê? Porque você vai beber ayahuasca. E você vai beber uma medicina que te coloca em conexão direta com quem você é de fato, seu espírito. Eu já vi muito ateu subir aquela escada, mas eu nunca vi um ateu descer aquela escada. Nunca, nunca. Não tem como. A pessoa bebe ayahuasca, não tem como continuar ateu, cara. Porque ela mostra muita coisa para você. Tá legal? Então, eu desejo que na noite de hoje você procure, de uma forma muito importante, entender que reverenciar quem veio antes de você abre os caminhos para que você prospere na vida. Quem é o ancestral e a ancestral que estão mais próximos de você? Seu pai e sua mãe. Provavelmente, dentro do seu psiquismo, as duas pessoas com quem você tem mais problemas a resolver. Sugiro que você use as 4 horas e 40 minutos da noite de hoje para resolver o máximo possível. É extremamente importante a gente se harmonizar com o nosso pai e com a nossa mãe. Luciano, você está falando isso porque você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a mãe que eu tive. Não sei mesmo. Mas eu sei de uma coisa: se eles não existissem, você também não existiria. Seu pai pode ter só engravidado a sua mãe e sumido no mundo. Você nunca conheceu ele. Mas só pelo fato dele ter engravidado a sua mãe, você já tem para com ele uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Não tem dinheiro que pague essa dívida. Já parou para pensar nisso? Não, Luciano, mas meu pai era terrível, minha mãe isso, minha mãe aquilo, não sei o quê. Resolve esse negócio, irmão. Resolve esse negócio. Eles foram o portal da encarnação. É extremamente importante a gente se harmonizar. Ah, mas meu pai e minha mãe já não estão mais vivos. Se harmoniza com eles dentro de você. A questão não é eles, a questão é você. É a maneira como você se relaciona com esse pai interno, com essa mãe interna. São eles que te jogam para frente, são eles que te lançam na vida. E a maioria de nós carrega questões muito difíceis com o nosso pai e com a nossa mãe. Extremamente importante você resolver. Por que a gente carrega essas questões? Basicamente, quando a gente nasce, imagina uma criancinha, um bebezinho, ele nasceu. Quem são o referencial de masculino e feminino que ele tem? O pai e a mãe. Logo, para uma criança, o pai não representa apenas o pai dele, ele representa o arquétipo do masculino.
Ele representa todos os homens da face da terra. E a mulher, a mãe, ela representa o arquétipo do feminino. Todas as mulheres da face da terra. Para uma criança, quem é o melhor homem do mundo? O pai. Quem é a Mulher Maravilha? A mãe. Imagine você a seguinte situação, uma menina que com 5 anos de idade, ela testemunha o pai trair a mãe. O pai trair a mãe. Você concorda comigo que se essa mulher, na vida adulta, ela não fizer um belo de um trabalho psicológico, vai ser bem difícil ela ter uma relação com o masculino de confiança? Por que vai ser difícil? Porque se o super-homem foi capaz de fazer isso, que outro homem não será? E você sabe o que é o mais impressionante nessa história? Se você perguntar isso, falar isso pra ela, ela vai falar, não, eu sei que o meu pai que era um canalha, o meu marido não é. Mas ela vai lá e sabota a relação. Em algum momento sabota a relação. É claro que eu tô falando Por favor, entendam casais heterossexuais, homossexuais, tudo da mesma forma. O padrão é o mesmo. É muito difícil a gente confiar no masculino e é muito difícil a gente confiar no feminino quando a gente é ferido por eles na nossa infância, de alguma forma. Mesmo que eles não tivessem a intenção de nos ferir. Todos nós fomos feridos na nossa infância. Dentro de nós existe uma criança que tem lembranças boas, alegres, felizes, tal, mas também tem a criança que sofreu, tem a criança que apanhou, tem a criança que sofreu bullying na escola, tem a criança que foi humilhada, tem a criança que foi abandonada. Essa criança está aí em algum lugar de você. E se você não encontrar e curar, toda vez que na vida adulta alguma situação semelhante se apresentar, não é mais o adulto que está no controle, é a criança. Você vai agir como uma criança. Estou falando grego ou me fiz entender? Então que você possa se curar na noite de hoje. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por cada uma estarem aqui. Sejam sempre bem-vindos ao Instituto Pedra da Lua. Agora fiquem com a palavra da minha querida e amada esposa, fundadora dessa casa, Edna Martins.